dificuldade de locomoção. Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a 2% do total, garantida no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. Capítulo 3 do desenho e da localização do mobiliário urbano. Artigo 8º. Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação e de modo que possam ser utilizados com a máxima comodidade. Artigo 9º. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou com mecanismo alternativo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinarem. Parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação ou que deem acesso aos serviços de reabilitação devem obrigatoriamente estar equipados com um mecanismo que emita sinal sonoro suave para a orientação do pedestre. Incluído pela Lei nº 13,146, de 2015, vigência. Artigo 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam, sejam eles utilizados pelas pessoas ou com mobilidade reduzida. Artigo 10A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes, incluído pela Lei nº 13,146, de 2015. Capítulo 4 da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo. 4, artigo 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo, deverão ser observados pelo menos os seguintes requisitos de acessibilidade. E, nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas à garagem e estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. 2. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 3. Pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício entre si e com o exterior deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta lei, né? E 4. Os edifícios deverão dispor pelo menos de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 12. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas e de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação. Artigo 12A. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Incluído pela Lei nº 13,146, de 2015. Vigência, capítulo V, da acessibilidade nos edifícios de uso priquatroado. Artigo 13. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória
A instalação de elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade. 61. Percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de uso comum. 2. Percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos. 3. Cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 14. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação de elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum desses edifícios atender aos requisitos de acessibilidade. Artigo 15. Caberá ao órgão federal responsável pela coordenação da política habitacional regulamentar a reserva de um percentual mínimo do total das habitações, conforme a característica da população local, para o atendimento da demanda de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Capítulo 6 da acessibilidade nos veículos de transporte colete 4, artigo 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas. Capítulo 7 da acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização, artigo 17. O poder público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial, dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 18. O poder público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braille, linguagem de sinais e de guias intérpretes para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Regulamento. Artigo 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva na forma e no prazo previstos em regulamento. Capítulo 7I, disposições sobre ajudas técnicas, artigo 20. O poder público promoverá a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e de comunicação, mediante ajudas técnicas. Artigo 21. O poder público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das agências de financiamento, fomentará programas destinados à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de deficiências. 2. Ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para as pessoas portadoras de deficiência. 3. A especialização de recursos humanos em acessibilidade. Capítulo 9 das medidas de fomento à eliminação de barreiras. Artigo 22. É instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Acessibilidade, com dotação orçamentária específica, cuja execução será disciplinada em regulamento. Capítulo 10. Disposições finais. Artigo 23. A Administração Pública Federal, direta e indireta, destinará anualmente dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta lei. Artigo 24. O poder público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de conscientizar e sensibilizar quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 25. As disposições desta lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico-artístico,
desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras desses bens. Artigo 26. As organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nesta lei. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 19 de dezembro de 2000, 17º da Independência e 11º da República. Lei 10,233, ANAT e ANTAC. A Lei 10.233, 2001, cria a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, nos moldes da Constituição Federal 88, e por força do seu artigo 178, Constituição Federal 88. SNV, Sistema Nacional de Viação. Seu objeto é a infraestrutura viária e operacional dos transportes de pessoas e cargas sob jurisdição da UF, Estados-membros, DF e municípios. Tem como finalidades básicas o cumprimento do artigo 21, 12, 20 e 20 da Constituição Federal. 88. Os objetivos principais do SNV são: artigo 4º, A3, Lei 10.233, 2001, proporcionar estrutura viária nacional adequada, garantir a operacionalidade racional e segura dos transportes de pessoas e bens, promover o desenvolvimento social, econômico e a integração nacional. Princípios e diretrizes para o transporte aquaviário e terrestre. Incisos a 12 do artigo 11, Lei 10.233, 2001. Destaques: preservação do interesse nacional, desenvolvimento econômico e social e promoção da integração nacional. Proteção dos interesses dos usuários quanto à qualidade e a oferta de serviços de transporte e dos consumidores em relação ao custo dos fretes inerentes aos produtos transportados. Preservação do meio ambiente em todos os seus aspectos. Redução de consumo dos combustíveis. Reduzir danos decorrentes e congestionamentos de tráfego. Prioridade por deslocamento dos pedestres e transporte coletivo, dentre outros. Transportes terrestres compreendem os transportes rodoviário de cargas e passageiros, ferroviário de cargas e passageiros e o dutomodal, realizado através de dutos para transporte de minérios, gás, dentre outros produtos. Artigo 22. Lei 10.233, 2001. Transportes aquaviários, compreender uma navegação nos rios e mares navegáveis, no transporte de cargas ou pessoas através de embarcações de pequeno, médio e grande porte. Artigo 23, Lei 10.233, 2001. A atuação das agências reguladoras ANTT e ANTAC compreende a autorização, permissão e concessão. A Lei 10.233, 2001 também criou o DINIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Os seus artigos 79 ao 98 tratam da criação, objetivos, competência, estrutura organizacional, quadro de pessoal, receitas e orçamento do DENIT. O DINIT está vinculado ao Ministério dos Transportes e é de sua competência os assuntos relacionados a artigo 81, Lei 10.233, 2001, vias navegáveis, ferrovias e rodovias federais, instalações de transbordo e transporte intermodal, portos fluviais e lacustres, salvo aquelas destinadas às agências ANTT e ANTAC, é muito útil para quem vai prestar concursos para a área de transportes e infraestrutura. Vale a pena conferir a Lei 10.233/2001 na íntegra. Lei no 10.048, Lei da Pessoa com Deficiência. A lei no 10.048, conferiu atendimento prioritário a determinado grupo de pessoas, o que foi regulamentado pelo decreto no 5.296/4, sendo também estabelecidas prioridades pela lei no 12.008/9. E no que se refere especificamente a pessoas idosas, pela lei no 10.741/3, Estatuto do Idoso. O artigo 1º da lei, no 10.048, passou a ter nova redaquiaso após o advento do Estatuto do Idoso, como se vê aí adiante. As pessoas portadoras de deficiência,
os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por criancinhas de colo terraço, atendimento prioritário, nos termos desta lei. Está obrigadas a dispensar atendimento prioritário às repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, além das instituições financeiras, o que se dará por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato, conforme o disposto no art. Segundo o caput e parágrafo único da lei, no 10,0480, também em Estado, as empresas públicas de transportes e as concessionárias de transporte coletivo obrigadas a reservar assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e acompanhadas por crianças de colo. O atendimento prioritário de que trata a lei no 10,0480 consiste em serviços. Lei no 8,842, 94, em seu artigo 4º, inciso 7i, artigo 114 da lei, no 10,7413, artigo 3º da lei 10,0480. O que está aí em consonância com uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso estatuída pela individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato. O tratamento diferenciado está especificado no decreto no 5,2984, de maneira não exaustiva, incluindo, por exemplo, a disponibilidade de assentos de uso preferencial sinalizados, espaços, instalações acessíveis, mobiliário da recepção e do atendimento adaptados e de acordo com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a existência de pessoal capacitado para prestar atendimento a essas pessoas idosas e a essas pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais, e para o trato com pessoas surdas que nanaram saibam a Libras, e para as pessoas surdocegas, a disponibilidade de arré especial para embarque e desembarque, a sinalizar que amo ambiental, a divulgar que amo em lugar visível, do direito ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e a existência de local de atendimento específico para as pessoas beneficiárias do referido tratamento, além da admissão da entrada e permanência de calguia ou calguia de acompanhamento. O decreto no 5,296, 4 estabelece que o atendimento imediato EI, aquele prestado aos seus beneficiários antes de qualquer outra pessoa, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento. Assim, diante da exigência da existência de local de atendimento específico para as pessoas beneficiárias do referido tratamento, na NAU-EU, possível dispensar aquele prestando apenas o atendimento imediato em qualquer fila, pois espera-se que ali se encontre pessoa qualificada para melhor atender aos destinatários do direito sob comento. Entretanto, caso a fila do caixa preferencial esteja longa, aí vai entrar um certo grau de subjetivismo, faz-se necessário que seja oportunizado aos seus integrantes receberem o atendimento imediato no local destinado ao público em geral, segundo do artigo 6º. Artigo 6º, parágrafo. Importa ressaltar que, nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à OT-Saúde, a prioridade fica condicionada à OT-avaliação médica, em face da gravidade dos casos a atender, conforme disposto no decreto no 5,296, 3,6, o artigo 4º da lei no 9,784, 99, passou a vigorar nos seguintes termos. Artigo 69A. Terá prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado. Uma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. 2 pessoas portadora de deficiência física ou mental. 3. Vetado. 4 pessoas portadoras de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget osteite deformante, contaminaciamo por radiaquiamo, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída. Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerer uma alte autoridade administrativa competente, que determinar as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação pro rupra que evidencie o regime de tramitação prioritária. Roteiro de atuação. Primeiro, instaurar inquérito civil. Instaurar inquérito civil para verificar se o atendimento prioritário está sendo para terceiro do artigo 6º, respeitado após recebimento de reclamação ou mesmo de ofício, quando tiver conhecimento próprio, encaminhando uma cópia da portaria de instauração, resumida para publicação no diário oficial, encaminhar uma cópia da portaria de instauração do inquérito civil para o investigado, para que se pronuncie sobre o fato objeto de investigação, comprovar a falta de atendimento prioritário, o que pode se dar por declaração de qualquer usuário de serviço, de declaração ou documento semelhante expedido pelos conselhos de direitos que mencionem a falta da obrigação, entre outras formas de comprovação, que pode ser até mesmo uma perícia técnica, segundo analisar os documentos apresentados e recomendar o oferecimento do atendimento prioritário. Constatando-se que na mal atendimento prioritário, pode-se inicialmente recomendar o oferecimento daquele em determinado prazo, requisitando em seguida que seja informado a promotoria de justiça o cumprimento da recomendação. Terceiro, celebração de termo de ajustamento de conduta ou ajuizamento de ação civil pública. Caso na NAU seja cumprida a recomendação, numa última tentativa de atuação extrajudicial, deve-se oportunizar ao investigado, diretamente com o representante legal ou preposto, celebrar ajustamento de conduta com o Ministério Público, onde deverá constar o prazo máximo para a promoção do atendimento prioritário, estipulando-se multa para o caso de descumprimento. Havendo necessidade de promoção da acessibilidade, deve-se levar em conta as sugestões de atuação contidas neste manual sobre o referido tema, firmado o ajustamento de conduta que contemple todo o objeto do inquérito civil ou cumprida a recomendação, proceder-se-ao com o seu arquivamento, com o necessário encaminhamento para homologação pelo Conselho Superior do... Sugere-se que as multas tenham como destinação os fundos municipais, estaduais ou nacional da pessoa com deficiência ou do idoso, diante da inexistência de fundos específicos para pessoas com deficiência, tomando-se o cuidado, em caso de celebração, de ajustamento com o poder público, de destinar a multa para fundo diverso à rede esfera do compromitente. Ministério Público, no caso de contemplar apenas parte do objeto investigado, deverá ser arquivada a parte resolvida, com igual encaminhamento para a homologação, prosseguindo a investigação daquilo que namo foi resolvido. Após a homologação do arquivamento pelo mencionado Conselho, em virtude de celebração de ajustamento de conduta, deverá ser instaurado procedimento de acompanhamento de termo de ajustamento de conduta, PATAC. Não sendo aceita a proposta de celebração de ajustamento de conduta pelo investigado, deverá ser ajuizada uma ação civil pública, objetivando compelir o demandado a oferecer o atendimento prioritário. Para tanto, é imprescindível que seja juntado, como prova do descumprimento da lei, o laudo técnico ou documento que comprove a inexistência de atendimento preferencial, podendo ser incluído, inclusive, rol de testemunhas. Quarto, verificação do cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Para tal, é imprescindível que seja verificado o cumprimento da obrigação assumida, o que pode ser feito após fiscalização do Conselho de Direitos ou do próprio Ministério Público, dependendo do caso. Quinto, execução do TAC ou arquivamento do PATAC. Caso na NOU tenha restado cumprido o TAC, proceder-se-ao com a sua executivo, posto tratar-se de título executivo extrajudicial. Para tanto,
É aí necessário que seja providenciado o cálculo da multa a ser executada e identificada a obrigar que há no de fazer ou na há no fazer. No caso de cumprimento do ajustamento de conduta, o PATAC deverá ser arquivado em local apropriado, procedendo-se com as anotações necessárias. Lei 11.416, carreiras dos servidores públicos. Dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, revoga as leis nos 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 10.475, de 27 de junho de 2002, 10.417, de 5 de abril de 2002 e 10.944, de 16 de setembro de 2004 e dá outras providências. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, as carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União passam a ser regidas por esta lei. Artigo 2º, os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário, carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo. Um analista judiciário, 2 técnico judiciário, 3 auxiliar judiciário. Artigo 3º. Os cargos efetivos das carreiras referidas no artigo 2º desta lei são estruturados em classes e padrões, na forma do anexo desta lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade. Uma área judiciária, compreendendo os serviços realizados privativamente por bacharéis em direito, abrangendo o processamento de feitos, execução de mandados, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do direito, bem como elaboração de pareceres jurídicos. 2. Área de apoio especializado, compreendendo serviços para a execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou domínio de habilidades específicas, a critério da administração. 3. Área administrativa, compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo. Parágrafo único. As áreas de que trata o caput deste artigo poderão ser classificadas em especialidades, quando forem necessárias formação especializada por exigência legal ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do cargo. Artigo 4º. As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento. Observado o seguinte: carreira de analista judiciário, atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade. 2. Carreira de técnico judiciário, execução de tarefas de suporte técnico e administrativo. 3. Carreira de auxiliar judiciário, atividades básicas de apoio operacional. Parágrafo 1º. Os ocupantes do cargo de analista judiciário, área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados na especialidade de oficial de justiça avaliador federal. Parágrafo 2º. Aos ocupantes do cargo da carreira de analista judiciário, área administrativa e da carreira de técnico judiciário, área administrativa cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, são conferidas as denominações de inspetor e agente de segurança judiciária, respectivamente, para fins de identificação funcional. Art. 5º. Integram os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União as funções comissionadas, escalonadas de FC1 a FC6, e os cargos em comissão escalonados de CJ1 a CJ4 para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 1º. Cada órgão destinará, no mínimo, 80% do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, podendo designar-se para os restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. Segundo, as funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior.
Parágrafo 3º, consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Parágrafo 4º, os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até 1 ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação. Parágrafo 5º, a participação dos titulares de funções comissionadas de que trata o parágrafo 4º desse artigo em cursos de desenvolvimento gerencial é obrigatória a cada 2 anos, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União. Parágrafo 6º. Os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial serão estabelecidos em regulamento. Parágrafo 7º. Pelo menos 50% dos cargos em comissão, a que se refere o caput desse artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal na forma prevista em regulamento. Parágrafo 8º, para a investidura em cargos em comissão, ressalvadas as situações constituídas, será exigida a formação superior, aplicando-se o disposto no parágrafo 3º, 4º e 5º deste artigo, quanto aos titulares de cargos em comissão de natureza gerencial. Artigo 6º. No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo, é vedado para os cargos em comissão e funções comissionadas, de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, dos respectivos membros e juízes vinculados, salva de ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado determinante da incompatibilidade. Do ingresso na carreira, art. 7º, o ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se a, no primeiro padrão da classe A respectiva, após a aprovação em concurso público de provas e títulos. Parágrafo único. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, programa de formação de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório. Artigo 8º são requisitos de escolaridade para ingresso. 1 para o cargo de analista judiciário, curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionado com a especialidade, se for o caso. 2 para o cargo de técnico judiciário, curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso. 3 para o cargo de auxiliar judiciário, curso de ensino fundamental. Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada, experiência e registro profissional, a serem definidos em regulamento especificados em edital de concurso. Do desenvolvimento na carreira. Artigo 9º, o desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário dar-se a mediante progressão funcional e promoção. Para a progressão funcional, é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 1 ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho. Parágrafo 2º, a promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de 1 ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo cumulativamente do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido preferencialmente pelo órgão na forma prevista em regulamento. Artigo 10. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, instituir programa permanente de capacitação destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, visando a preparação dos servidores para desempenharem atribuições de maior complexidade e responsabilidade. Da remuneração, artigo 11.
A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário é composta pelo vencimento básico do cargo e pela gratificação judiciária, gage, acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Artigo 12. Os vencimentos básicos das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário são os constantes do anexo 2 desta lei. Artigo 13. A gratificação judiciária, gage, será calculada mediante aplicação do percentual de 90%, 90% sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 2 desta lei. Artigo 13. A gratificação judiciária HJ será calculada mediante aplicação do percentual de 140%, 140% sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 2 desta lei. Parágrafo 1º. O percentual previsto no caput será implementado gradativamente sobre os valores fixados no anexo 2 desta lei e corresponderá a 97%, 97%, a partir de 1º de junho de 2016, 2,4%, 104%, a partir de 1º de julho de 2016, 308%, 108%, a partir de 1º de novembro de 2016, 413%, 113%, a partir de 1 de 4 de junho de 2017, 5, 22%, 122%, a partir de 1º de novembro de 2017, 6, 25%, 125%, a partir de 1º de junho de 2018, 730%, 130%, a partir de 1º de novembro de 2018, 8 integralmente, a partir de 1º de janeiro de 2019. Parágrafo 2º. Os servidores retribuídos pela remuneração do cargo em comissão e da função comissionada constantes dos anexos 3 e 4 desta lei, respectivamente, bem como os sem vínculo efetivo com a administração pública, não perceberão a gratificação de que trata este artigo. Parágrafo 3º. Servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido não perceberá, durante o afastamento, a gratificação de que trata este artigo para órgãos da União ou para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário FUNPRESP-JUDE, na condição de optante pela remuneração do cargo efetivo. Art. 14. É instituído o adicional de qualificação, aqui destinado aos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. Parágrafo 1º. O adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. Segundo vetado. Parágrafo 3º, para efeito do disposto neste artigo, serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação na forma da legislação. Parágrafo 4º. Serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu, somente com duração mínima de 360 a 360 horas. Parágrafo 5º. O adicional será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuado do cômputo disposto no inciso V do artigo 15 desta lei. Parágrafo 6º. O adicional também é devido ao técnico judiciário portador de diploma de curso superior. Artigo 15. O adicional de qualificação, AQ, incidirá sobre o vencimento básico do servidor, da seguinte forma: 2. 5%